Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, depois de um tempo sem gravar vídeos, eu volto aqui para dar continuidade àquela série de comentários sobre livros diversos, né? E de filmes também, ou alguns livros que porventura viraram filmes e peças e uma série de coisas, para dar continuidade com esse trabalho cultural que nós fazemos aqui nesse canal, tá certo? Antes de continuar, eu peço por favor para vocês se inscreverem nesse canal, dá o like, compartilha com quem gosta também do assunto de literatura, história, sociologia, sempre puxando para um viés literário, né, e um viés sociológico também, né, e antropológico também, né. Bom, hoje eu quero falar de um livro que eu gosto bastante, né, e que virou uma versão cinematográfica, duas versões cinematográficas, aliás, né, que é o Lord of the Flies, Senhor das Moscas, né? O Senhor das Moscas, do William Golding, que foi lançado em 1953, 54, se eu não estou enganado, e 10 anos depois, nos anos 60, 63, 64, fizeram uma versão cinematográfica do filme, né? E depois, nos anos 90, ele ganhou uma versão colorizada, colorida, né? Nos anos 90 também, né? Bom, do que se trata esse livro? O livro fez um sucesso estrondoso na época, porque ele foi escrito logo depois da Segunda Guerra Mundial. E o mundo que assistiu os grandes massacres da Segunda Guerra Mundial estava naquele pessimismo sobre a questão da própria natureza humana, do que o ser humano é capaz de fazer, se envolver em guerras e uma série de coisas terríveis e arbitrárias, né? O livro conta a história de um grupo de garotos de uma escola que sofrem um acidente aéreo numa ilha do Pacífico, que ele não especifica qual, e nesse acidente todos os adultos morreram e só ficaram as crianças que sobreviveram a esse acidente, né? E nessa ilha, então, as crianças precisam se organizar. E o William Golding trabalha muito bem essa ideia de natureza humana. É um livro que vai tratar, sobretudo, o ser humano no seu estado de natureza. E aí a gente já vai falar dos contratualistas, como o próprio Thomas Hobbes, o Rousseau e alguns outros, né, que trabalharam essa questão do que seria o ser humano no seu estado de natureza, né? Bom, aí na trama, depois de sofrer o acidente, eles precisam se organizar. E duas lideranças vão surgir entre esses garotos. A liderança de um garoto chamado Ralph e a liderança de um garoto chamado Jack. O Ralph, ele é muito apoiado por um outro garoto que é chamado de Porquinho. No livro original é Piggy. O Pig, no diminutivo de Pig, é Porquinho, né? E esse garoto ele tem um papel muito, muito interessante, que dá pra gente fazer uma metáfora muito grande com uma série de coisas de dois modelos principais que vão entrar em conflito. O Ralph, ele tem tendências mais democráticas. Ele, por exemplo, gosta de pegar uma concha e ele assopra a concha para reunir todo mundo. E eles fazem as decisões do que deve ser feito quanto à caça, quanto ao abrigo, quanto a explorar a ilha, em conjunto e com votação. Então todos os garotos votam e veem no Ralph uma liderança, que é uma liderança democrática que distribui as funções para cada um, e cada um não é obrigado, por meio de uma votação, não é submetido a uma ordem que vem de cima, coercitiva. Diferente do Jack. O Jack é o garoto do coral, ele é o líder do garoto do coral, ele anda uniformizado e ele tem muita disciplina, uma disciplina muito parecida com uma disciplina militar, né, hierárquica totalmente. E ele já tem uma liderança mais despótica, vamos dizer assim, uma liderança que ele manda e todos devem obedecer. Ele não é nada democrático quanto o Ralph. E aí a gente cai naqueles dois modelos clássicos, né, da democracia ateniense contra uma visão mais espartana, vamos dizer assim, né? O Licurgo trabalhou muito isso na Esparta antiga e tal. E eram esses dois modelos de cidade-estado que o Ocidente conheceu, que está muito bem metaforizada nesse livro e nos filmes também, né? Bom, tem um personagem de um menino chamado Simon, que acaba acontecendo uma desgraça com ele. Já vou avisando que esse vídeo meu aqui contém spoilers, né? Eu vou falar sobre a trama.
E no meio, então, de todo esse imbróglio, eles precisam explorar a ilha, precisam conhecer a ilha e cada um à sua maneira. No princípio, as duas lideranças conseguem coabitar, conviver em conjunto, mas chega num determinado momento que é óbvio, elas entram em conflito. E aí, por que eu comecei falando do homem no seu estado de natureza? Porque o próprio Thomas Hobbes, ele vai falar que o homem no seu estado de natureza, ele é um animal político, mas um animal político que reproduz a guerra de todos contra todos. Todos estariam numa espécie de anarquia e competição entre eles e seria mais ou menos um cada um por si. E o Estado é um mal, mas é um mal necessário. É o grande Leviatã, como o Thomas Hobbes fala, mas ele seria um mal necessário para ordenar justamente os homens que vivem numa sociedade que trocariam parte da sua liberdade por segurança, né? Aqueles garotos não têm a visão do Estado, da lei, o mundo da lei que seria dos seus pais ou dos seus professores que não sobreviveram a um acidente, então eles estariam só por eles mesmos, e então sem essa lei, sem um ordenamento, eles acabariam reproduzindo a competição de todos contra todos, né? O livro também brinca muito com a ideia da psicologia das massas freudiana, né, do Freud, Sigmund Freud, pai da psicanálise, porque trabalha muito com aquela ideia do que foi o próprio fascismo e comunismo na Segunda Guerra Mundial, né, principalmente o nazismo também, porque eles tinham acabado de sair da Segunda Guerra Mundial quando o livro é escrito, e aí ele tenta justificar o que seria uma espécie de psique da psicologia das massas, né, quando as massas se rebelam, e é parecido com a ideia da revolta do ego contra o superego, é a revolta do mundo da lei e a anarquia total, a ausência de leis, a anomia, ela gera os governos tirânicos e centralizados na mão de um líder que vai agir como se fosse um pai. Da mesma forma que a criança se rebela contra a primeira lei que lhe é imposta, que é pela figura do pai, a sociedade se rebela, mas ela deposita toda a sua confiança num partido, num líder, seja quem for, que vai ter um papel meio que de tutor, de mais uma tutela meio que personalista, personificada na figura, como se fosse a figura de um pai mesmo, né? E naquela época, vocês sabem, a gente tinha o Getúlio Vargas aqui no Brasil, o Salazar em Portugal, o Franco na Espanha, o Hitler, Mussolini, enfim, o próprio Stalin também. Então, é aquele tipo de liderança, aquele tipo de governo que é um governo que seria um governo populista, vamos dizer assim, né? A base do populismo mesmo, né? E o curioso é que esses garotos, eles vão ter justamente nesse livro essa metáfora, porque o Jack representa esse tipo de liderança e o Ralph é o tipo antagônico, que seria as democracias, né? Que foram as vitoriosas da Segunda Guerra Mundial, as democracias ocidentais, né? Bom, o livro, tem uma música, uma canção muito famosa do Iron Maiden, por isso que eu tô com a camiseta do Iron Maiden aqui, que é o Lord of the Flies, né? O Bruce Dickinson, como um grande historiador e músico que fez uma letra muito interessante, que uma parte da letra ele fala: We are saints and sinners, we are the Lord of the Flies. Nós somos santos e pecadores, somos o Senhor das Moscas, né? E por que chama Senhor das Moscas? Porque aí tem uma parte do livro muito interessante que está ligada a alguns instintos naturais nossos, enquanto seres humanos no estado de natureza, que é a própria caça. A caça é uma coisa que sempre fez parte do ser humano enquanto ele sendo um predador e o topo da cadeia alimentar. E esses garotos precisam se organizar para poder caçar. E o Jack, com a sua liderança mais autoritária, ele consegue organizar a caça muito melhor do que as lideranças democráticas do Ralph, porque ele consegue ordenar e obrigar com que seus súditos cumpram funções muito bem determinadas. Então ele tem êxito em conseguir caçar um porco, tem um javali lá que eles caçam uma hora, e eles deixam a cabeça desse javali, e aí tem uma outra metáfora do livro que é em relação ao totemismo. O totem, a religião, como que o ser humano
atribui significado às coisas. E a cabeça do porco, que eles chamam de senhor das moscas, porque o porco está apodrecendo com sua cabeça e as moscas estão em volta da carne podre, esse senhor das moscas se torna o totem deles, o deus deles, né? Então é um livro que vai trabalhar com várias coisas, tanto com o homem no seu estado de natureza, quanto com o surgimento da religião, a psicologia das massas e diversas outras coisas também, né? Bom, eu não sei se foi proposital a escolha do nome Porquinho para o garoto, por parte do William Golding, né? Porque ele faz uma correlação do deus porco, né? Abatido por eles, lá do totem, com o porquinho, né? E do seu personagem. E o porquinho, ele tem um papel muito importante, o Pig, né? O Pig tem um papel muito importante porque ele vai ser uma espécie de conselheiro, um braço auxiliar do Ralph. E ele vai ser uma voz da razão. No meio da barbárie que vai se tornando aquela sociedade dos garotos, e todos eles seduzidos pelo modelo de governo do Jack, o modelo de governo, de liderança do Jack, começa a cada vez mais suprimir o modelo democrático do Ralph, e todos eles começam a ficar tentados com os instintos mais básicos primitivos. Né, eles começam a cantar lá, mate o porco, arranque a cabeça, mate o porco, arranque a cabeça. E eles começam a meio que dançar em volta, né, igual primitivos mesmo, em volta da cabeça do porco. E eles começam então a voltar aos seus instintos. É uma sociedade onde os instintos mais primitivos são os que tomam conta, em lugar da razão. Para a sociedade do Ralph, a razão ela é mais importante do que os instintos. E aí o porquinho, o Pig, né? Ele vai ser uma espécie de metáfora à razão, à própria ciência, a ciência enquanto razão também, né? E ele é um personagem míope, ele tem um óculos fundo de garrafa e tudo mais, e tem um certo momento do livro que ele perde o seu óculos, né? Ele fica míope, né? Ele não consegue enxergar direito. E é uma metáfora que se fala para a própria contaminação da democracia, quando se tem os grupos com os instintos mais primitivos, nesse modelo de sociedade, que ela vai se tornando cada vez mais míope, cada vez mais cega, e ela não consegue dar conta, ela não consegue dar conta de controlar esses instintos mais primitivos dos garotos que vão dominando toda aquela sociedade. É uma metáfora para o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com os fascismos, né, e o próprio comunismo na União Soviética, que são modelos irracionais de sociedade, onde, por conta do militarismo e uma série de coisas, os instintos mais primitivos eles acabam se sobressaindo, né, num modelo de organização totalmente hierárquica e centralizado, né, do que os modelos mais federativos, vamos dizer assim, democráticos, que foram os vencedores da Segunda Guerra. Né? Bom, então no livro, o porquinho começa cada vez mais a ser perseguido pelo grupo do Jack, né? E o garoto Simon, aconteceu com ele uma desgraça, ele acaba morrendo. E o próprio, já dando spoiler aqui, o próprio porquinho, ele vai num momento de tensão totalmente grande, onde todos estão correndo um atrás do outro, eles estão incontroláveis, ele acaba, se eu não me engano, uma rocha acaba se desprendendo de um desfiladeiro, de um penhasco, e cai em cima dele, e ele acaba falecendo. Então naquele momento todos ficam em choque, até o Jack fica em choque. Porque é uma metáfora da morte da democracia, da morte da razão, quando o animalismo e os instintos mais primários acabam dominando e vencendo a razão, muitas vezes porque isso acontece na história também, não é sempre que a razão vence, às vezes o instinto ele acaba se sobressaindo e ganhando, né? Então o livro ele é um livro que tem esses conceitos freudianos, né? Que está totalmente ligado à psicologia das massas e também ligado ao homem no seu estado de natureza, né? Como eu disse, que é a visão mais hobbesiana e não tão russoniana do bom selvagem, de que o homem, a sociedade corrompe o homem, é justamente o contrário, é a ausência de um poder centralizador que vai ordenar aquela sociedade,
que vai fazer com que os homens demonstrem seu lado mais obscuro, vamos dizer assim, mais primitivo, né? Enfim, as ciências sociais, diferente das outras ciências, elas não existem certas coisas que são impossíveis de saber. Diferente de você pegar como num tubo de ensaio e colocar um elemento para ser analisado no microscópio, certas coisas elas são impossíveis de analisar, uma vez que nós já vivemos todos em sociedade, já vivemos todos com o Estado e uma série de coisas, né? E como você vai saber realmente qual é a natureza base do ser humano, sendo que você não tem mais sociedades primitivas, algumas você tem isoladas e tudo mais, mas elas não são suficientes para a gente saber realmente qual seria a verdadeira face do homem no seu estado de natureza. Então essas especulações, né, uma ciência que não tem uma experimentação nesse sentido, é impossível uma experimentação, cria-se essas especulações e toda uma literatura em cima disso. E aí você tem diversos trabalhos literários e cinematográficos, como inclusive o Lord of the Flies, que é um brilhante livro, é um brilhante filme. O filme é muito legal também. Eu gosto mais da versão preto e branca do filme, mais do que a versão colorida dos anos 90, né? E como que nós tendemos a atribuir significados, sejam eles religiosos, sejam eles exaltando um totemismo, um totem, um símbolo, como nós temos esse lado mais primário, que nas situações de desespero que nós temos, a razão ela acaba sendo destruída, a racionalidade acaba sendo destruída, e esses instintos mais primários, mais primitivos também, acabam tomando conta do todo. Basta a gente ver até num indivíduo quando ele está totalmente num estado de anomia, e na hora do desespero ele acaba fazendo e agindo de formas totalmente impensáveis, né? Então vale a dica de leitura e do filme também, caso vocês queiram assistir. Peço que vocês curtam, se inscrevam, compartilhem. Para aqueles que já assistiram o filme, já leram o livro, ou para aqueles que têm interesse em ler e assistir, né? Muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Grande abraço.